Com a ajuda de Deus, chegamos para mais um estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Você está reunido com o grupo Sinais. Hoje nós teremos a continuação do estudo em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Já pode procurar na tua Bíblia aí, verso 21 em diante. Que sala cheia, glória a Deus. 1 aos Coríntios. Ele é a continuação, porque no estudo passado nós já fizemos até o verso 20, ó, glória a Deus. Conseguimos fazer até o verso 20. O 1 aos Coríntios, capítulo 15, todo mundo sabe sinalizar, com certeza, certo? É o problema, o C aqui, certo? Coríntios, pensa numa irmandade problemática, né? Então é o C, a letra C, problema, o capítulo, ou o capítulo qual você está acostumado na tua região, faça aí, é o 15, e hoje nós vamos do verso 21 em diante. Voltaremos só no verso 20 para nós pegarmos o gancho ali, tá? Para não ficar tão perdido do que foi construído. Talvez eu já nem lembre também, mas vamos lá, nós temos um grupo para apoio. Verso 20 diz: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo estava falando com uma multidão. Paulo estava falando com uma multidão, a multidão de Coríntios. Isso nós já fizemos lá no início, lembra? Que nós construímos uma área, uma multidão. Depois vocês que não estavam aqui, não lembra desse estudo, verifica que ele está disponível no YouTube. Então nós tínhamos feito a área, a multidão, um homem Paulo pregando para essa multidão, certo? Então, aqui no verso 20, ele continua falando que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias de todos os que dormem, dos que dormem. Cristo ressuscitou, ele é o primeiro de todos os que já morreram e que também um dia ressuscitarão. É isso que diz no verso, tá? Cristo já ressuscitou e das pessoas que morrem, ele é o primeiro. As pessoas que morrem, Cristo já ressuscitou primeiro. Tá vendo? Você pode inverter a sinalização aí. Eu nem construirei ela, porque depois vai que eu não estou de acordo com a que eu fiz semana passada, que eu já não lembro. Aí eu trago um prejuízo. Então, o verso 21, vamos nele. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não se preocupa muito nesse verso, porque depois Paulo detalha aqui, tá? Vamos direto no verso. O que nós faremos? Vamos lá, verei vocês aí. O que nós construiremos nesse verso? Ó, assim como a morte veio por um homem, a morte, ou um homem, foi o responsável pela morte, ou por causa de um homem, todos nós morremos. Que mais? Tô vendo vocês aí, tô falando, depois eu vejo a sinalização. Por causa de um homem, todos nós morremos. Por culpa de um homem. Não detalha o homem agora, não tem ainda, tá? Por causa de um homem. Por causa de um homem, ó. Um homem aqui, você trará pessoa ausente ou deítico? Fez o verso 21 aí? Vamos lá, vamos repetir aí. Ô Rick, hoje eu vou pegar no seu pé, tá?
para você treinar bastante. Então por causa, ó, porque assim como a morte veio por um homem, então não dá para colocar primeiro a morte, senão ela fica sem sentido. Então por isso que nós trouxemos, ó, por causa de um homem. Eu vou aqui. Isso. Perdão. Coloca esse homem para o seu lado esquerdo. Meu lado esquerdo? Isso. Por causa de um homem do lado esquerdo. Aí o que eu trouxe? Ó, a humanidade, os humanos, morrer. Certo? Agora eu trouxe ou também. Por causa. Agora eu deixo aqui a pessoa ausente e já faço o homem aqui do lado direito. Do outro homem. E aí eu não preciso fazer homem, outro, nada, porque aqui está a diferença. Certo? Então, ó, por causa de outro homem do lado direito, o que acontece? A humanidade ressuscita. Ressuscita, você coloca assim. Isso. Ó. Certo? Ó, bem detalhada aí, ó, igual a mãe mesmo hoje, hein? Pois lá, vamos lá. Vamos, gente, verso 22. Por quê? Agora vem a explicação. Por quê? Assim como todos morrem em Adão, ó o primeiro homem, tá vendo aí? Todos morrem em Adão. Assim também todos em Cristo são vivificados. Viu? Por isso que eu falei, não se preocupa em detalhar quem que é esse homem, porque depois vem detalhamentos. Melhorou aí? Agora tem que pôr na mão. Vamos lá que eu vou esperar vocês construir e depois eu trago pra mão. Eu trago pra tela grande, vai lá. Trabalhemos, irmãos, em união. Como a morte veio por um homem, a gente já fez. Verso 22. Todos morrem em Adão. Então, agora eu volto para esse homem aqui. Esse homem aqui, o nome dele é Adão, ou o sinal dele é Adão. Não desci ele aqui do lado esquerdo? Esse é aqui, o sinal dele, qual que é o sinal dele? Adão. Então, a humanidade morre. Eu preciso pôr de novo por causa dele? Eu já vou direto, gente, porque o verso é curtinho. Então, aprenda a tirar do verso que é essencial. Por isso que eu disse para vocês, não se preocupem em colocar. Coloca homem mesmo, porque aqui depois cita os dois homens, tá? Não coloca a pessoa ausente, mas dá o gênero para ela. Então, ficou. Esse aqui, o sinal dele, que é Adão. O que acontece? A humanidade, morte. Aí agora eu posso fazer mais, ó, por causa desse, ou mais por causa dele, que o sinal é Cristo, ou é Jesus. Você escolhe, porque Paulo sempre tratará Cristo. Você pode sinalizar Jesus, não tem problema, tá? Mas por causa dele aqui, que o sinal dele é Cristo, o que acontece? A humanidade tem o quê? Eu posso trazer aqui o ressuscitar ou vida eterna. Só que aí também dá uma confusão se você levar logo a vida eterna, porque todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para fogo eterno. Então, o que dá para nós fazermos? Então, nele aqui, o sinal Cristo, a humanidade, ressuscita. Pelo menos eu não comprometo, certo, gente? Foi aí? É tão bom ver vocês sinalizando com a cabeça assim, mas depois se você não entende, dá um desespero. Alguém não entendeu claramente, é porque você não está entendendo a língua portuguesa. Você viu que na Libras não tem sinal mirabolante.
Seja honesto mesmo. Aí com você mesmo, fala assim, Liz, eu não tô entendendo a língua portuguesa. Porque é Paulo, gente, é lá 2000 anos. Não, mais um pouco mais, né? 2090, mais ou menos, acho que era isso, né? 2100, mais ou menos. E ele, ó, é grego aqui. A Bíblia foi traduzida para nós, então a língua portuguesa tá difícil mesmo. Não se preocupa. Lê e entenda um pouquinho mais. Posso seguir? Vai lá, verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Você pode ler aí? Cristo, o primeiro. Pode. Certo? Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E agora? Todos os justos, como os injustos, ressuscitarão. Nós não terminamos o verso anterior, que todos os humanos serão ressuscitados. Eu posso fazer cada um no momento certo para começar, que eu tô cada um na sua ordem. Posso fazer isso? Posso fazer cada um de nós no momento certo. Aí agora eu trago Cristo. Aí eu posso até fazer, ó, primeiro Cristo. Posso fazer? Posso fazer ele, Jesus, primeiro, tá? Veja aí o que você condiciona no teu verso. Cristo primeiro. E depois, eu posso até fazer, ó. Depois, nós aqui, os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele retornar, aí eu posso pegar aqui nós ressuscitando, ó. Tá? Uma classificação, tá, gente? Porque daí eu não levo todo mundo pra cá. Eu faço aqui, que tá deitadinho, ficou em pé, tá deitado. Só que, o que fala? Tem também aqueles que só serão transformados num corpo glorificado. Que às vezes não morreu, tá? Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Cristo retorna. Ficou fácil esse verso 23 aí ou ainda tá confuso? Cada um, ó, depois você verifica a gravação para nós fazermos 20 versos hoje, que senão não dá tempo, tá, gente? Entenda a língua portuguesa aí, depois você verá a gravação lá, você pode repetir quantas vezes precisar. Às vezes, se eu errei alguma coisa, você faz melhor, tá? Verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ó que verso mais chique! Difícil! Não. Vamos lá, linha por linha, gente. Vamos fazer na linha. Não sofra com esses textos. Essas cartas paulinas... Essas cartas paulinas, não sofra. Interpreta na linha. Tá? Vai ouvindo e vai sinalizando. Não sofra não, porque você traz um desespero para a tua vida que você é capaz de desmaiar na cadeira. Tá? Então, ó. O que fala no início? Depois virá o fim. Só que dá para você fazer depois disso o fim? Mas aí você tem que fazer mais primeiro. Se você já colocar depois vai, ó, depois tudo isso o fim acaba. Você ouve novamente que primeiro terá que entregar o reino a Deus. Pois não, Elaine? Vai lá. Eu colocando o futuro, que tudo for concluído, fica confuso. Então, na pressa, na correria. Na pressa. Não fica, mas aí você tem que fazer. Mas primeiro, não, dá certo, mas você tem que trazer. Porque depois você começa a ouvir novamente, tá? Que ele entregará o reino ao Pai. Vou ter que explicar. Certo? Então, você pode. Aí eu comecei a ouvir para eu não perder conteúdo, eu já vou. No futuro, quando tudo estiver pronto, ó, belezinha, pronto.
No futuro, tudo concluído, pronto, certo? Como nós faremos? Mas primeiro, isso. Então, no futuro, quando ele voltar, vamos lá no verso. Quando ele voltar, nós subiremos com ele. E aí eu posso até fazer aqui em cima, com Deus Pai, porque eu estou ouvindo, certo? Com Deus Pai. O que acontece? Quando houver aniquilado todo o império e toda a posteridade e força. Eu já levei todo mundo, eu já levei e guardei lá. Aqui na área de baixo, ó, maldade, espíritos, tudo isso fica aqui, ó. Posso até fazer sol ficar. O que você escolhe? O que você escolhe aí? Ó, aqui na área, eu levei todo mundo e guardei no céu. Não mata ninguém aqui antes, gente. Não mata os salvos antes. Guarda todo mundo lá no céu. Jesus entregou o reino lá em cima. E aí, aqui embaixo, tudo isso aí. Agora você pode fazer uma explicitação aí. Porque aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Todo o império de quem? Do coisa ruim. Aqui embaixo... Fabiana, pois não? Irmã Lise, a irmã acha que ficaria ruim, por exemplo, como a gente está ouvindo, depois vira um fim, né? A gente e assim, igual na lei, colocar aqui, depois acontecer fim, ou igual a irmã colocou aqui, termina, mas antes Jesus vir e o povo aqui subir, fica confuso? E igual a irmã colocou aqui. Então, aí essa questão de fim é que o surdo entenderá que tudo está finalizado. E ainda não. Porque chegará o milênio que nós viveremos no céu e o milênio aqui embaixo. Então fica confuso se nós destruirmos tudo e acabar tudo aqui. Então por isso que agora eu mesmo pensei comigo nos meus botões e é melhor nós fazermos que aqui embaixo tudo vai ficar. Certo? Nós comprometemos menos. Tá bom, gente? Eu entendi muito bem o que a irmã colocou. Pra mim ficou muito claro, gostei. Tô falando assim, no caso de... Por exemplo, a gente não lembra do que a gente estudou com a irmã. Aí você tá vendo essa palavra assim, como se fosse a primeira vez. Aí você fala... Aí depois você vê que lá na frente ainda continua explicando, detalhando, né? Aí você vai e coloca, mas... Antes, é só uma hipótese que pode ou não acontecer. Eu tô perguntando pra irmã. Então, vamos estruturar nessa dúvida também. Por quê? Ó, o que nós começamos a ouvir? Depois virá o fim. Nós ouvimos isso aqui. Então, eu posso fazer, ó, os que são de Cristo na sua vinda. Nós colocamos que ele aqui, nós aqui no verso anterior. Nós aqui, ó, ressuscitando. Quando ele chegar, nós ressuscitaremos. Ou quando ele chegar, nós ressuscitaremos. Veja aí, não levei ninguém ainda, tá? Porque agora veio o verso 24. Depois virá o fim. Porque, então, ó, no futuro, eu posso colocar para não comprometer, ó, no futuro, isso tudo aqui, ó, acontece. Pronto, gente, é o melhor jeito, né? Até a minha, depois eu vou editar o vídeo e eu vou apagar a minha primeira versão. Eu acho que ficou menos comprometedor, tá? Então, no futuro, isso aqui acontecerá. Pronto. Isso. Aí eu posso fazer, mas... os que ressuscitaram e obedeceram subirão. Acho que deu, né, gente? É verdade, é importante. Já vou refazer de novo o verso. Vamos refazer de novo, ó. No futuro, isso tudo aqui, ó, acontecer. Mas, primeiro, quem volta? Jesus, que estava voltando aqui. E aqui, os escolhidos, acho que até melhor os escolhidos. Ah, melhor, muito melhor. Os escolhidos subirão com ele e aqui em cima com Deus Pai. Ai, glória a Deus. Melhorou, né, gente? Ai...
De vez em quando a Lise surta aqui. Melhorou? O que vocês acharam? Os escolhidos acho que cabe melhor, né? Os escolhidos subirão junto com ele. E aí acontece o quê? E os outros, e os espíritos mal, e isso aqui, fica aqui embaixo. Pronto. Ou até mesmo os que obedeceram, né, irmã? Os que obedeceram. É que eu trouxe os que obedeceram ressuscitarão. Isso. Eu preferi o escolhido, por quê? Porque quando ele voltar, ó, e ele escolheu, então eu já tô com a mão aqui, eu não preciso tirar a mão de novo. Certo? Eu só fiz a troca. Eu acho que deu uma travadinha, né? Travou. Travou, né, gente? Travou, né? Travou. Certo? Ó, eu deixarei depois no vídeo só a última construção. Cabe o obedecer também. Eu preferi o escolhido porque eu tô com o classificador de Jesus que voltou, e aí eu tenho a mão livre para os escolhidos aqui ir com ele. Mas o obedecer também, gente, dá certo. Os que foram fiéis também dá certo. Os que estão unidos com ele também dá certo. Tá? Viu? Às vezes você fala assim, eu vou passar 20 versos rapidão. E não, enrosca. Ficou claro para todo mundo? Foi? Verso de número 25. Por quê? Convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E agora? Pois não, Neide? Pois não. Oi, irmã Liz, porque ele diz assim, e quando houver, porque ele aniquila também todo império, toda potestade, toda força, porque convém que reine até que haja posto os inimigos debaixo de seus pés. Ele entrega o reino, mas também fala que ele acaba com toda a potestade. Então, toda. Mas o aniquilar não será o destruir. Porque agora olha o que vem falando. Convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele controla tudo. Não será o aniquilar de destruir ainda, não. Ó, ou você ouviu no verso de cima, todo o império é o império do coisa ruim. Por quê, gente? Se você ler a escritura, principalmente quando Jesus está aqui, e aí ele está lá em determinado lugar, ele fala, vamos sair, porque está chegando o príncipe deste mundo. Este mundo será para o coisa ruim. Então é esse império dele que ele domina tudo. Por isso que cada vez mais a porta lá do inferno, que tem o nome de não tem importância, está entrando na vida dos fiéis. Está entrando na vida dos crentes. Porque tudo isso é reino do inimigo, vai ficar. Então, essa potestade, por isso que eu trouxe que você pode fazer uma explicitação. Porque o que é potestade? Não é tudo coisa ruim aqui, pertencente para o outro? Então, tudo isso fica. Então, vamos verso a verso. O verso de cima está pronto já. Pois não, Suelen? Lise, também, porque a palavra fala que tem um tempo, né, que tem que se lidar com eles aqui, né, o inimigo. Então, não pode acabar tudo agora, né? Não, gente, porque tem um milênio. Olha o que nós lemos no tópico. Tem um milênio, nós viveremos o milênio lá no céu, aprendendo com Deus. E esse milênio aqui embaixo acontece no mesmo instante. Só que isso aqui não saberá lá de cima nunca mais. Está separado, afastado. Mas isso é uma aula muito longa, teria que detalhar e não dá tempo. Vamos entender o verso e vamos embora. Isso envolve Gênesis a Apocalipse. Não dá. Tá? Vamos embora.
Verso 24 nós fizemos a explicitação colocando o coisa ruim, tudo isso aqui embaixo. Aí eu fiz, ó, os outros. Os escolhidos subiram, mas aí eu fiz, ó, outros. E também o coisa ruim, os espíritos maus ficam aqui. Deixei aqui. Terminamos o verso 24. Verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O que eu faço agora? Sai correndo! Dá pra ir ali? Vamos lá, vou fazer um agregando conhecimento para vocês aí. Abra o Salmo 110. Quem achou pode ler, porque eu tô procurando ainda, tá, gente? Eu achei, irmã, eu já tava com ele aberto aqui. Denise, glória a Deus. Leia o verso 1, Denise. Aqui tá falando do reino, sacerdócio e a conquista do Messias, né? É um salmo messiânico, então é um salmo que já diz do Messias. E o verso 1 diz: disse o Senhor, aqui tá falando primeiro o Senhor é Deus, ao meu Senhor, o Senhor disse a Cristo: assenta-te à minha mão direita, assenta aqui à minha direita, a destra de Deus que a gente sempre fala, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O que é esses pés? Lá naquela época, era normal quando o rei voltava de uma guerra, né, ele ser desenhado naquelas pedras ou gravuras, o rei com o pé em cima do inimigo, significando que ele venceu o inimigo. Então, era um símbolo que as pessoas na época entendiam. Ele vai ser vitorioso, ele vai vencer o inimigo. E aqui é o que a irmã Lízia acabou de dizer, né? Que é o período do milênio. No período do milênio, ainda não foi totalmente destruído. Daí é uma outra aula, mas só pincelando, vai estar aqui ainda, igual a irmã Lízia falou. Então, Cristo vai estar reinando com Deus até o vencimento total do mal. A aniquilação total do mal. Deu pra... Isso mesmo. Então, ó, trocando em miúdos, quem já foi em barbearia, quando o homem tá sentado lá cortando a barba, às vezes o pé dele não alcança no chão. Coloca-se um banquinho para apoiar esse pé dele, para ele não ficar com a perninha lá. E esse banquinho chama-se escabelo, porque ele tá ali junto com os cabelos no chão. Então, também é uma comparação. É algo para apoiar o seu pé. Então, o mundo estará embaixo dos pés de Deus Jesus Cristo lá no reino. Mais alguma? Que mais que eu posso clarear mais, meu Deus do céu? Vamos pro verso agora. Senão, ao invés de clarear, acho que eu confundo vocês. Entenda a língua portuguesa. O que nós traremos na língua portuguesa? Olha lá. Convém que reine. Quem vai reinar? Aqui em cima. Aqui em cima, no reino. Convém que reine. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Posso começar lá em cima. Certo? O que ele vai fazer? Controlar. Uma parte simples. Posso começar com a parte de baixo. Aqui embaixo. O que é inimigo? Ó, contra ele. Mas ele aqui reina e controla. Pronto. Outra variação, gente. Lise, mas eu quero esse inimigo. Gente, já é coisa grande agora. Agora não é mais o inimigo de pessoinha pequenininha, não. Tá? Agora, o que eu faço agora mais? Tem outra definição? Não. Acho que eu vou ficar com essa só. Para não confundir.
Agora, se você falar, não, ele lá com o pé, ele sentado no trono com o pé dele, ele vai pisar aqui? Ah, não, né? Foi? Alguma outra variação aí? Vamos, meninas. Vamos, meninos. Vai lá, colabora aqui. Caberia destruir? Caberia, mas essa destruição não será tão rápida. Se você levar o destruir rápido, o surdo entende, pronto, Cristo subiu e acabou tudo aqui embaixo. E não é. Tem um milênio ainda. Até porque esse versículo está no futuro, né, irmã? Isso. Até que haja posto, né? Isso. Tá falando uma coisa lá do futuro, né? Isso. Não destrói, tá, gente? Sônia, agora a tua dúvida ainda ou já era de antes? Não, é dessa parte. Irmã, nessa parte, se eu fizer assim, ó, tudo aqui, mundo aqui, ó, tudo aqui, já põe o Jesus? Não. Ou põe o espaço aqui, mundo aqui, ó, ele vai vir e ele vai ficar de pé aqui e vai controlar tudo. Não, ele não volta mais, gente, uma vez que é só a segunda vinda de Cristo. Por isso que isso aqui é importante. Olha, eu falo que nós temos que sinalizar, mas é muito mais importante entender a palavra de Deus. Por quê? Cristo desceu a primeira vez aqui, ensinou, ressuscitou, ascendeu, e lá de cima ele é o nosso mediador, porque ele vive dentro de cada um de nós. Quando Cristo retornar, ele não pisará mais na terra. Ele volta em nuvens. Todos os mortos e os que estão vivos ouvirão o soar da trombeta, os que estão mortos ressuscitarão, os que foram fiéis à palavra de Deus, aceitaram todos os ensinamentos, ressuscitarão primeiro. Subirá para o céu? Não, esperarão nós, os que ficarmos vivos, sermos transformados e todo mundo subir para aprender, para reinar aqui no céu, onde seremos sacerdotes, trabalharemos, viu, gente? Nós não vamos ficar lá só assim, não. Foi todo mundo, Cristo não pisará mais na terra, a segunda vinda de Cristo. E há um perigo muito grande, que muitos, mesmo congregando com frequência, ainda acreditam na segunda ressurreição. A primeira ressurreição, os salvos vão com Cristo. Certo? A primeira ressurreição. Não há a segunda ressurreição, condenação, não tem. Se você não subiu na primeira ressurreição, fica. Não tem para onde fugir. Cristo não pisará mais na terra, tá? Então, por isso que a melhor coisa, ó, é ele controlar tudo aqui, tá? A parte de baixo. Malise? Oi, me perdoe, mas eu não estou conseguindo compreender essa parte. Da parte dos inimigos, porque fala assim, no verso 26, eu sei que estão no 25, fala assim, o último inimigo a ser destruído no caso está um com acento, né? Não é e a morte, é a morte. Aí nesse caso aqui é o inimigo e também a morte, é isso que eu queria entender. Não, o nosso último inimigo é a morte. Por quê? Na morte, o que a morte significa? O pecado. Quem dormiu e permaneceu na morte, permanece no inferno. Se bem que não é muito correto, né? Não seria muito correto eu dizer essa palavra. O nosso último inimigo é a morte. Então, nós temos que ter certeza de quando Deus nos recolher, quando nós morrermos, o nosso passaporte está garantido para a vida eterna. Por quê? Se nós não vencermos a morte, não é a morte, meu corpo tombou aqui, eu paft, estamos pronto. Não, é essa morte, morte eterna, aqui embaixo. Vida eterna, céu. Só que isso, gente, precisaria de uma aula detalhada. Eu não consigo, ao nosso tempo, 11:03 já. Então, sempre que se tratar de morte, é referente a Adão, que trouxe essa primeira morte, que tirou esse concerto que Deus tinha feito com o povo, porque Deus não criou o povo para ser morto, Deus criou o povo para ter vida eterna. Só que aí, então, só que se eu entrar em todos esses detalhes, se eu e a Denise começar aqui a estudar, vocês vão todo mundo sair. Porque o que vocês precisam entender? A língua portuguesa para traduzir.
tá? Eu compreendo que a morte do pecado é explicar para o surdo dessa morte do pecado. Até que os seus inimigos sejam destruídos. E a morte, no caso, seria só colocar pecado. Não, vamos pro verso de baixo agora. Vamos lá. Cada coisa no seu lugar, gente. Peraí, vamos lá. Ó. Até que todos os inimigos, quem que é o inimigo de Cristo? Que tá no verso de cima. O coisa ruim, todas as iniquidades, tudo que é aqui. Tudo que pertence para essa vida terrena. O mal, tudo aqui. Pois, certo? Vamos entender esse verso, depois eu abro para pergunta novamente, senão a gente não termina. Fizemos isso tudo aqui embaixo, porque quando ele subiu lá e está com Deus lá em cima, ele controlará tudo isso aqui. Pronto, finaliza o verso assim. Agora vamos para o verso de baixo. Tem uma parte da palavra que fala assim, que aonde a árvore cair, ela vai ficar. Quer dizer que se nós morrer com direito de vida eterna, nós ressuscitamos com vida eterna. Se nós morrer condenados, nós vamos ficar aqui embaixo. Isso mesmo, é isso. Não tem escolha mais. Eu acho que cumprimenta aí a dúvida da irmã. E como foi escrito por surdo isso daí? É isso daí. Se ele morreu com direito de vida eterna, ele vai ressuscitar, senão ele vai ficar aqui. Então, mas é agora que nós vamos no verso dela, Janaína. O que ela estava querendo saber é da morte, mas é a morte no verso de baixo ainda, ela não está em cima. Não. Mas é isso mesmo. Onde a árvore cai, ali ela ficará. É isso aí. Deus abençoe. Vamos lá agora. Ó, construímos. Depois que Jesus Cristo nos levou lá para cima, ele vai lá junto com Deus na parte de cima. E aí o que ele faz? Ele vai reinar até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. O milênio, tudo isso acontecerá. Então aqui, e ele continua controlando aqui embaixo. Tá? É a melhor definição, você não compromete seu texto. Porque nós não fizemos que aqui embaixo tudo vai ficar? Só que ele ainda tá, ó, controlando aqui. Foi? Agora nós vamos pro verso enigmático. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Como que nós fazemos aqui? Não, na linha, gente. O último aí, irmã Lise, por favor. Último, eu conheço esse. Alguém tem mais alguma variação? Esse aqui. Último de fila. Esse aqui também cabe. Esse aqui é o último também que você conhece? Esse aqui significa o último de fila. Certo? Último este. Este ou este. Tá? Usa este aqui. O último. Então, você não compromete a sua tradução. Certo, gente? Porque por mais que nós somos... Ai, nós lemos, ai, eu consegui entender, nossa, maravilha. Eu não posso dar a definição. Eu não posso fazer a aplicação, tá? Mesmo que eu saiba o sentido, eu não posso aplicá-la. Agora, por isso que agora eu volto como narrador pro surdo, eu faço assim, ó. Eu posso inverter até o verso. Eu posso até fazer, ó. Morrer significa. Posso até fazer isso. Inimigo último. Só que você estará ouvindo que o nosso último inimigo é a morte. Inimigo último, o que é? Morte. Morrer. Eu acho que dá. Ou então, ó, inimigo último significa morrer. E não detalha essa morte, gente, porque senão você tem que entrar por linhas da Bíblia aí, que depois você vai se perder para explicar. Vamos lá, vamos combinar aqui, porque depois eu edito e nós fazemos uma sinalização só. Tá? Vamos detalhar. Isso não é perder tempo. Isso aí é abrir a mente para entender para salvação pessoal. Porque se você não se salvar, você não adianta você evangelizar o surdo também. Desculpa.
E se a gente colocar espírito morte? Porque igual não falou, se a gente colocar só morte, dá a impressão que é uma pessoa, né? E se a gente colocar espírito morte? Porque a morte é um espírito. Isso, também, ótimo. Acho que dá certo aí. Agora vamos pegar tudo isso e construir para sair uma sinalização só, para não criar confusão. Vamos lá. Marlise, só uma questão que eu acho que é importante. Na verdade, a irmã não tem, a gente não tem que explicar isso aí, né? É só construir isso aí, como a irmã está falando, porque a exortação vai vir na pregação. Sim, mas eu entendi. Explica através do irmão. Então, mas eu entendi depois a leitura que a Samara fez, porque eu achei que eu estava construindo certo, e isso acontece com a gente. Porque a Samara leu que o último inimigo morreu e estava correto. Então, nós temos que colocar agora uma colocação que nós não mexemos no significado da língua portuguesa. Só que o surdo precisa ler corretamente na nossa mão. Irmã, Oi. Esse versinho eu entendo dessa forma, né? Acabou de falar aqui que Deus, Jesus lá de cima está controlando os que ficaram aqui, né? Ele venceu. Aqui, então, não tem mais poder nenhum. Aqui, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por quê? Aqui ficou. Aqui não está mais com controle nenhum sobre nada. Então, o resultado do pecado, a morte é o resultado certo do pecado, é a morte. Como é aqui, a gente já está aqui em cima com Jesus reinando, ele não tem mais controle sobre ninguém. Acabou a morte. Foi aniquilado, a morte acabou, porque ele não tem mais controle nenhum sobre nós. Jesus controla, Jesus venceu, está dos pés lá sobre ele, né, como diz. E o versículo 27 explica o porquê. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então, assim, a morte foi vencida porque agora é Jesus que controla. Ele aqui está paradinho, ele está aqui. Ele não controla mais nada. Então, não é que a morte foi aniquilada, alguma coisa. É que, assim, o resultado dele não existe mais. Acabou, foi vencido. O resultado do pecado, o resultado do coisa ruim faz aqui, acabou. O resultado do coisa ruim é a morte, gente. Tudo que ele faz, na verdade, é a gente perder a vida eterna, é ter a morte eterna com ele lá. Então, é assim, ele está dizendo assim, olha, o resultado, a gente venceu, o resultado de tudo ruim, do pecado, o resultado acabou. A morte foi vencida. É assim que entenda, né? Porque até diz aqui, né, que explica no 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, claro que ele executa até... Aí está dizendo que ele que controla, né? Aqui Sim. é o poder. Sim, mas aí o que acontece? Até depois, se nós ouvirmos a pregação no culto, dará do irmão conduzir por essa linha de que, olha, nós precisamos levar nossa vida certa, honesta, com os princípios em Deus. Por quê? Porque o nosso último adversário é a morte, onde a árvore cai e vai ficar. Então, ele irá por essa linha. Então, nós temos que traduzir, embora esse sentido de que tudo ficou aqui, tudo ele controla, nós temos que conduzir na linha, construir na linha, para não causar prejuízo. A sinalização ficava com aquela que a irmã já tinha feito ali no começo mesmo, simplesinha. Eu ficaria com a sinalização. Eu já nem lembro mais, então agora vamos combinar aqui qual foi a sinalização. Paula, pois não, Paula. Peraí, Paula primeiro aqui. Vai lá, Paula. Então, irmã Lígia, eu estava pensando aqui em fazer uma modulação. Colocar primeiro a morte. Fazer a morte, aí depois colocar o último inimigo a ser vencido, né? Que vai ser destruído. Em vez de deixar essa morte pro final, colocar logo no começo. Escrever, falar a morte, para não dar significado diferente. Então, esse é o correto. Porque convém, ora, o nosso último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ela é o tema aí maior. Só que você estará ouvindo na linha e provavelmente você está construindo a linha de cima ainda. Então você não lembra de trazer a morte antes, porque você está ouvindo e está sinalizando. O correto é. Só que você não lembrará, você não dá conta, porque você está construindo o verso de cima e desesperada, porque às vezes o irmão está lendo a milhão. Tá? Mas nós traremos esse aqui, da mão, para não comprometer com esse. Então, esse? O da mão, isso. Vamos deixar o último inimigo aqui, certo? Então, e aí a gente faz a pergunta. Qual que é? Morte.
tá? E a gente não compromete. Ó, vamos deixar aqui, ó, então, num consenso, tá? Inimigo. Último, qual que é? O que é? Aí eu faço aqui, ó, significa morte. Pronto? Sem comprometer, gente. Porque eu não dá tempo para ir para a linha teológica, para trazer os mínimos detalhes. E depois eu posso dar um sentido que eu acho que é. O pregador lá vem com outra aplicação para a Irmandade. E aí o que aconteceu? Causei prejuízo. Certo? Combinado aqui? Então, ó, ficarei com a nossa última tradução. Eu vou direto na linha, porque eu não ouvirei morte. Então, eu vou conduzindo ali a minha sinalização conforme eu estou ouvindo. Tá bom, gente? Saímos de um verso. Falei que ele era enigmático, viu? Falei pra vocês. Deu certo aí? Depois você pode voltar quantas vezes precisar e você verifica o que eu editei lá. Por quê? Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ele fala a mesma coisa aí, a Denise já leu também ali. É a mesma coisinha com, sabe assim? É tudo com tudo. E agora? O que você põe? Salmo 8. Vai lá. Vamos ler. Esse estudo hoje, gente, ele pode alongar um pouquinho mais. Mas enquanto nós não entendermos para nossa salvação pessoal, não adianta. Se nós não termos a certeza da nossa salvação pessoal, como que a gente pode tentar evangelizar alguém? Salmo 8, verso 6. O que fala? Quem já achou pode ler, que eu tô chegando ainda. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo pusesse debaixo dos seus pés. Aí. Então, agora, nossa obrigação para finalizar. Você tá ouvindo a mesma coisa o tempo todo, em 5 linhas, acho. Tá? Sujeitou tudo. Uma referência à vitória de Cristo, certo? Sobre todo esse domínio que Adão perdeu. Porque aqui Deus tinha dado para Adão cuidar, para Adão viver. Peladinho, não precisava de nenhum pecado na vida dele, né? Mas aí ele foi lá dar ouvido. Não tem importância, né? E aí o que aconteceu? Perdeu! E agora? Qual é a nossa obrigação de intérprete? Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Eu preciso pôr o mundo aqui, pá. Ele lá, isso, ó. Ele lá. Tudo isso controla. Pronto. Você ouviu repetidas vezes a mesma coisa. Se você estiver perdendo tempo, é aquele verso que você fala, que alívio, consegui chegar junto. Ai. Aí eu aponto para ele, né? O céu aqui, a parte superior, ó, ele lá, posso até fazer, ó, tudo isso, controlar, porque eu tô ouvindo repetido, e eu não preciso me preocupar, tá? Verso 28 diz, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ai, que verso lindo! E aí? Lindo agora trazendo para a nossa mão. Vai ficar mais bonito ainda. Vai lá, eu vou copiar vocês. O que vocês fariam nesse verso? Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Quando tudo ele controlar. Quando tudo, o que mais que cabe?
todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Quando tudo estiver sujeito a ele, quando toda a criação, quando toda a humanidade, quando aqueles que obedeceram e também aqueles que não obedeceram. O que faz? Vai, agora eu vou esperar vocês construir. Quando tudo que foi, estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará. Quando tudo isso que foi criado estiver controlado, posso por isso? Ah, tô de braço cruzado também, vocês estão de braço cruzado aí? Ah, vou ficar de braço cruzado também, eu só vou falar agora. Agora constrói a sinalização. Vai, gente. Lise, pode pôr assim, ó, depois que tudo que foi vencido e estará sujeito à autoridade do Pai, ele vai demonstrar a glória no final? Cabe isso, mas como que nós construímos o antes? Ai, agora que é o difícil. Porque nós temos o filho aí. Ó, olha lá. Nós temos o filho. Não pode esquecer do filho que tá com letra maiúscula aí. Sim. Filho Jesus. Então, ó. Tipo, Jesus venceu a morte, né? Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Então, quando todas as coisas estiverem sob controle, então, também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Viram? Vocês acharam que aqueles versos lá de cima eram complexos? Vamos nesse. O que dá a entender aqui, tipo, depois que tudo estiver sujeito ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus também se sujeitará ao Pai. Seria isso? Exatamente isso. Quando ele, por quê? Porque ele veio para ele estabelecer novamente o domínio sobre a terra que Adão tinha perdido. E aí o que ele fez? Aí Paulo está detalhando para nós o que vai acontecer. Aí ele veio, fez os discípulos, né? Formou os discípulos, instruiu os discípulos continuaram semeando, pregando o evangelho. E aí quando ele retornar e levar os escolhidos para viver lá, aqui embaixo tudo isso continua sob o domínio dele. E os salvos já estarão lá em cima na glória. E aí, o que acontece? Ele já está com o controle aqui em cima e ele continua mantendo aqui embaixo sob os pés dele, porque ele venceu na morte. Ele venceu, certo? Agora, então, quando tudo isso acontecer, é o que o verso 28 diz para nós. Quando tudo estiver sob o controle dele, ele também, o Filho, se sujeitará ao Pai. E aí Deus será tudo em todos. Esse tudo devia estar com letra maiúscula aqui. Então, o que nós podemos? Acho que na Bíblia que você falou é em português. Sim. Porque Jesus já não está sujeito a ele. Eu não entendi essa parte. Então, gente, é que aqui não dá para nós entrarmos nos detalhes da língua portuguesa aprofundado.
Por quê? Porque aqui Paulo quis dizer o quê? Vamos lá para João 3, o que a Bíblia está nos mandando ali, para ver se vocês conseguem entender um pouquinho mais claro o verso. Vai lá, João capítulo 3, verso 16. Encontrem aí que eu vou acalmar as crianças lá que não ficaram quietas. Peraí. Encontraram? Pode ler que eu fui cuidar das crianças, não consegui achar. Pois não, pode ir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais um agregando aí. Agora vamos na linha. O que nós construiremos na sinalização? Quando, nesse momento, ó, tudo isso, ó, controlar, o que vai acontecer? Nesse momento, o que acontece? Agora eu tenho que trabalhar com as duas mãos. Deus e aqui Jesus, ou Deus e o Filho, sinal Jesus, ou Cristo. O que vai acontecer? Sujeitará também, obedecerá isso. É isso. Só que eu tenho que marcar. Tá? Então, ó, nesse momento desse controle aqui, novamente, então nós fizemos, continuamos no verso. Tudo aqui, ó, tudo isso aqui, que eles lá controlarem aqui, o que vai acontecer? Deus, mão direita. E agora quem? Jesus, ele é o Filho. Que ele vai obedecer quem? Ó, obedece. Sujeitou a ele. Dá para você entrar em detalhes e falar assim, agora acho que é nesse momento que nós entenderemos a Trindade? Eu não sei, gente, eu não posso nem sinalizar algo assim. Porque compromete demais. Porque como é a Trindade? Como é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu não posso definir. Então eu só falo do jeitinho que está na linha. Eu vou no natural, eu vou no literal. Não dá para eu trazer algo que eu não estou sabendo nem o que está falando para mim direito na língua portuguesa. Eu vou comprometer, mas não sou boba. Certo? Para que Deus seja tudo em todos. Desculpa. Para enxugar, eu não sei se a irmã concorda, na linha anterior a gente fez que Jesus Cristo, né, ou ele, essa área aqui, ou tudo, ele está controlando, né? Sim. E aí, Deus controlar superior. Porque aí Jesus também já está abaixo aqui. Fica confuso, irmã? Não dá aí. Não dá? Não. Tá. Por quê? Nós temos que agora fazer, porque Deus será tudo em todos. E agora? Como nós trazemos? Que nó, né? E agora? Como sinalizar esse, gente? Daria para trazer a sugestão da Fabiana? Então, porque se nós trouxermos, nós colocarmos que Deus é superior, nós tiramos a autoridade do Filho. Não, a gente nunca pode sinalizar isso em nenhuma hipótese, até porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são Deus igual, né? Isso é a Trindade. Então, a primeira definição da Trindade é que os três são Deus. Como a gente dizer que três é Deus em um, a gente não sabe, né? O mistério de Deus. Mas isso não pode ser sinalizado nunca. Porque aqui, como a gente leu lá no João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para todo aquele que crê em vida eterna, por que está ligado? Para a gente não se esquecer, porque ó, parece a gente aqui está falando tudo Cristo, né? Mas quem que lá amou o mundo, olhou o mundo, amou e falou: vem cá, filho, sofre por eles, morre por eles, e todo que em você crê vai ter vida eterna. Então, aqui está dizendo o quê? Em palavras difíceis, que Deus tem que ser glorificado igual, porque quem amou e quem obedeceu foi Jesus, né? Quem amou e mandou foi Deus. Uhum. E por amor
Agora decifrou o verso final aí, então? Quando todas as coisas estiverem sujeitas, nós continuaremos. Quando tudo isso, ó. Não, agora eu venho, ó. Deus e aqui Jesus, ou Cristo, ou o Filho. Ele aqui, ó, obedecerá. E aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que então Deus seja tudo em todos. Ó, ele também obedecerá. E eu agora? E todos, mas aí não faz área de baixo. O que nós faremos? Em todos Deus é glorificado, em todos Deus está, em tudo nós veremos Deus, Deus passeia em tudo, o que mais que caberia? Se eu colocar todo rei obedecerá. E todos obedecerá a ele, Deus, aqui em cima, ó, aqui em cima, todos a Deus obedecerão. Só que aqui tem a parte de baixo também ainda, que tem que manter no controle dele. Então, eu posso fazer. Porque a Deus, eu posso fazer todas as coisas glorificam a Ele, todas as coisas obedecem a Ele. Então, ó, porque a Deus, tudo, posso fazer esse tudo obedece. Pronto. Ficou bom. Agora o versinho 29 já muda, é outra história, mano. Já não tá mais ligado ao 28. Isso mesmo. Alguém ficou em dúvida ainda? Então, ó, cuidado com a tradução, por isso que vocês estão vendo nós voltando. Gente, é responsabilidade aqui, para nós não causarmos prejuízo para ninguém, nem para nós e nem para quem for ver a tradução através das nossas mãos. Então, não tenha vergonha. Ah, eu errei aqui, não assume, nossa, eu errei, não era isso. Entendeu? Ó, vamos construir de novo. É aprendizado constante, gente. Aqueles que já sabem tudo, não vivem mais, não. Já está aguardando o soar da trombeta. Ô, Liz, só repete para mim, então, se ficou desse jeito, ó. Deus, direito, e filho esquerdo, sinal Jesus. Obedece, porque Deus tudo obedece? Ou tira aqui, obedece e coloca no final? Eu posso trazer, ó, porque tudo, porque eu tenho que levar o verbo para o final. Porque, ó, aí eu venho com esse tudo, não só o tudo de pessoas. Ah, mas se você não lembrar também, você faz esse tudo, tá tudo certo, tá? Sim. Ó, a Deus obedece, pronto. Foi aí, gente? Ó, agora eu vou ler o verso aqui, 29. Denise, você pode ler aí depois na sua, que, tá? Ó, o verso 29 diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Ó, presta atenção aí. Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que se batiza pelos mortos? Agora Paulo retorna no início, onde estava a discussão ferrenha lá, que eles não estavam acreditando que Jesus ressuscitou, e aí agora volta e fala novamente o início da conversa deles. Agora tem uma explicação. Lê na tua facilitada aí, Denise. Ele diz basicamente a mesma coisa, irmã, mas esse versinho é um daqueles enigmáticos. Por quê? Só fala aqui. A irmã já viu que Paulo denunciava muitas coisas, o pessoal pregava outro evangelho, o pessoal fazia práticas que a própria doutrina não mandava. A irmã Liz, tá aí? Ah. Sim, tô. Daí aqui tá explicando, né, que alguns cristãos do primeiro século, aqui é um exemplo do que os cristãos do primeiro século deturpavam, que Paulo denunciou algumas vezes. Aqui é um exemplo do que acontecia. Alguns cristãos do primeiro século praticavam o batismo por procuração, em favor de incrédulos mortos a quem queriam salvar. E Paulo, então, ele não endossa
dá nenhuma outra referência a essa prática na Bíblia. Ele só fala um exemplo das coisas erradas que o pessoal estava fazendo na época e tem até ainda hoje em dia pessoas que fazem isso. Então, é só esse verso que está dizendo isso, irmã. Aqui, pelo menos, é essa explicação que ele está falando, ó, isso não se faz. Depois ele começa a explicar o motivo. Sim. Daí a gente consegue entender melhor, no 30 e no 31, por que ele comentou sobre essa prática. Isso mesmo. Isso mesmo. Oi, Suelen. Eu entendi assim que essa passagem que Paulo enfatiza aí essa parte, ele fala assim que não depende dos esforços humanos, né? Que a gente tem que crer no que Deus, na salvação de Deus, não no poder dos homens, né? Tipo assim, nos esforços humanos, eu quero dizer assim, entendeu? Não. Salvação individual, ninguém esforço humano salva o outro pelo outro, isso não tem jeito, exatamente. A irmã disse também, tá dentro do que está escrito. Sim, entender a mensagem, entendeu? Eu quero dizer no sentido de mensagem, entender a passando mensagem, salvação sabe? individual, ninguém salva ninguém. Mas o que Paulo está afirmando aqui é o que a Denise falou. Aqui, tinha muito, isso era um costume dos gregos, e foi trazendo aqui, que é mais coríntios, que é mais grego do que esse povo era, né? Então, só que, aí, olha o que ele fala. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Ai, meu pai não acreditou, mas eu vou batizar, e aí, eu e ele também seremos salvos? Né? Vamos aí, vamos um exemplo bem simplesinho, tá, gente? Então, é isso que Paulo está discorrendo aqui. E aí, o que ele fala? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Agora ele joga na cara desse povo todo. Fala assim, mas agora vocês querem se batizar, mas por causa de fulano de tal. Mas vocês não acreditam que o fulano de tal ressuscita, que o morto ressuscita? É isso que ele está trazendo. E agora ele fala. Por que se batizam então pelos mortos? Vocês estão querendo se batizar pelos mortos por quê? Gente, a Libras aqui tá simplesinha. O mais difícil é a língua portuguesa. Então vamos na língua portuguesa, na linha ali certinho. Pra gente sofrer menos. Pra nós sofrermos menos. Vai lá. Ai, meu Deus, o Carlos Henrique entrou hoje pela primeira vez. Ele fala, pelo amor de Deus. Ô, Carlos, agora você vai se esforçar cada dia mais pra daqui a pouquinho estar interpretando. Ou então, o que vai acontecer? Não, você vai se esforçar, né? Tem certeza que Deus vai, guiar você aí, te iluminar dia a dia. A tua mente vai abrir, você conseguirá ser aprovado. Não se desespere. Pegou um texto complexo, vai na linha. Não é que você sinalizará tudo português sinalizado. Só, gente, que muitas das vezes sai o literal da Libras. Nós temos o literal na língua portuguesa e sai o literal na Libras. Por quê? Se eu trouxer uma explicação para uma metáfora, às vezes eu vou confundir muito mais do que eu vou deixar claro. Então, eu vou ali no que está me dizendo na linha. Por exemplo, de outra maneira, eu posso trazer, e também, um grupo de pessoas que aqui, na pessoa aqui, que morreu, vocês, por causa dela batizar, quer? Mas, o pastor vai fazer, mas não ressuscita. Então, batizar por causa dela, por quê? Como? Posso fazer isso? Tá, gente? O mais simples possível. Eu vou sinalizar o que eu estou ouvindo. Porque eu estou no verso que eu não sei. Dom Covô, Pom Covô, Dom Covim. Não é? E eu vou comprometer, mas não vou mesmo. Então eu sinalizo simplesinho. Ai, Lízia, mas a tua Libras é muito fajuta, gente. O importante é eu passar a informação correta. Esse é o papel do intérprete. Nós trabalhamos com informação, tá? Mesmo que eu sei qual que é o significado que está falando aqui. Que eles batizavam porque eles queriam encontrar os outros após lá, depois que eles morressem também. Era nisso que eles estavam acreditando.
Só que o Paulo foi na veia, falou, mas se vocês não acreditam que vai ressuscitar, você quer batizar por causa do outro, por quê? Tá? Foi? Eu já nem sei o que eu construí, deixa depois vocês verem a gravação, tá? Vambora. Alguém queria falar alguma coisa aí? Que eu tô com um monte de câmera, de telinha, eu não consigo ver. Não? Vambora então. Verso 29, vamos na linha 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Porque estamos todo momento nós estamos em perigo? Que mais que fala aí? Ele faz uma pergunta. Porque nós, ó, conforme a vida vai passando, nós também em perigo. Eu vou só isso. Conforme a vida segue, ou dia a dia, todo momento, toda hora, ó, cabe um monte de coisa. Porque nós aqui, ó, conforme a vida segue, ó, perigo. Pronto. Terminei meu verso. Tem outra sugestão aí? Dia a dia tempo que passa, toda hora. Você fala assim, Liz, mas lá nesse momento não tinha, tá, gente? Eu sei. Relógio de pulso foi inventado muito tempo depois por Santos Dumont. Mas quem nunca fez isso no momento que está interpretando? Toda hora. Eu duvido que você não faça. Todo momento, nós aqui, ó, a vida em perigo. Tá bom. Vida passando, ó, perigoso também. Tá, que mais que cabe? Ah, nem vou trazer mais sugestão para não confundir. A vida é perigosa sempre, vida em perigo sempre. Viver é perigoso. Foi? Verso 31. Agora vem outro versinho aí, enigmático. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse protesto aí não é de protesto de reclamar, tá? Não é reclamação. Não é, eu tô protestando. Vocês estão me fazendo aí morrer um pouquinho por dia. Eu tô protestando, Senhor, eu não quero mais isso. Não é isso que Paulo tá falando. Esse protesto é do tom assim, de afirmar, sabe? Ó, eu protesto, tipo, eu afirmo. Isso mesmo. Ó, eu posso começar com, eu falo uma verdade pra vocês. Posso começar assim? Dá certo. Ó, eu acredito. Poderia fazer isso. Eu aqui acredito. Ah, esse é bem simples. Acredito. No protestar de afirmar. Ó, eu acredito que cada dia que, conforme a minha vida passa, o que vai fazer? Eu enfrento a morte. Posso por isso? Exatamente. Ó, os perigos, eu posso trazer ao invés da morte? Ó, os perigos, eu, ó, persisto, eu, ó, me esforço, eu luto. Ou então, ó, nos momentos de perigo, dia a dia, ó, eu vou persistindo, eu vou me esforçando para vencer. Posso fazer isso? Para quê? Por causa, ó, gloriar-me em vós, por causa de vocês, irmãos meus, Ele, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Posso fazer isso? Ficou enorme. Então se resume e deixa só Jesus Cristo. Por causa do Senhor nosso, Ele, Cristo, Ele, Jesus. Veja aí. Posso inverter todo o verso, só que corre o risco de eu perder o conteúdo, então eu vou direto na linha. Foi, gente, agora eu tô correndo que eu vou chegar lá, senão não dá tempo de terminar. Eu protesto, eu posso fazer, eu afirmo, eu acredito, eu tenho certeza, tá? Não vai no protestar do eu sou contra, não. Ou eu tô reclamando, tá? Por favor. Só pra não ficar perdido aqui o porquê que ele falou das pessoas que se batizavam pelos mortos, irmã, o que ele tá dizendo no 30, no 31, no 32, né? Eles morreram sem acreditar. Olha, nós aqui lutamos, nós enfrentamos perigos, nós um pelos outros batalhamos. Tipo, vai perdendo a vida cada dia, né? Portanto, arriscar a vida. Então é isso. Ele falou assim, que por causa de Cristo, a pessoa tem que crer e viver por isso. E quem já morreu, não tem como o outro salvar. É por isso que ele fez aquele 29.
29 enigmático ali. Sim, importantíssimo isso. Porque ele está afirmando a todo momento que salvação é individual, né? É por isso que ele deu aquele exemplo e falou, olha, eu aqui tô arriscando, vivendo por causa de Cristo, por causa de vocês, e passando perigo. Isso mesmo. Mas eu glorio, eu fico feliz, eu estou feliz aqui, eu glorifico a Deus pela vida de cada um, tá? Pode ser isso aí. Verso 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam. Se lá em Éfeso eu combati com as bestas, que proveito tem isso se os mortos não ressuscitam? Agora vamos lá nessas bestas aí, porque você terá que entender o que é que está falando no versinho 32, tem uma concordância. E essa concordância te leva para uma outra parte na Bíblia. E agora? O que faz? Aqui na minha Bíblia, irmã, só para não sei se agilizar, aqui já fala o que é essas bestas, já dá o significado. Ótimo, pode ir, Denise. Aqui ele fala assim, ora, eu lutei contra feras, feras e bestas, isto é, aquela gente de Éfeso. Ele tá falando que as bestas é as próprias pessoas, ele tá, sei lá, né, fazendo uma comparação. Isso mesmo. Por isso que eu trouxe aqui, ó, olha aí as bestas, então não vai sinalizar animais variados, tá? Com aquela boca assim, não é essa besta. Na cidade de Éfeso, ó, vamos lá. Se, como homem, combati em Éfeso. Então, agora eu trago para uma outra área. Aqui, eu posso colocar na cidade, ou na cidade de Éfeso. Éfeso é esse, né? Éfeso é esse? Ou é em cima? Como que é? É no dorso, gente? Éfeso. Circula ou sai? Eu não lembro, eu acho que é aqui. Não sei se é dorso ou mão. Eu aprendi fazendo um círculo, viu, Éfeso? Éfeso, mas é dorso ou é mão aberta? Eu faço aqui, ó. Mão aberta, mão fechada. Ó, então eu posso colocar, ó. Na cidade, eu vou trazer bem pertinho de mim. Na cidade de Éfeso, o que tem aqui? Pessoas. As bestas. Ó. Contra mim. Posso trazer esse, ó. Blasfemando contra mim? Posso fazer. E aí, o que ele fala? E eu lutei contra eles. E eu enfrentei. E eu duelei? Não. E eu, ó, me esforcei. Ou o que mais que cabe? E eu, ó, persisti. Ou então eu preguei. Posso fazer aí? Também pode? Qual? Suportei aquelas pessoas. Isso, ó, suportei, eu persisti ali. Ou então, ó, eu preguei. Mesmo assim, eu preguei. Cabe também. Ó, eu suportei, ó. Suportei. Também cabe, ó. Suportei. O que mais que veio? E que aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então, para que serve isso? Ó, tudo isso que eu fiz foi por quê? Ô, gente, então, ó, eu persisti por quê? Se não há ressurreição? Volto aqui. Uma construção, tá, gente? Agora eu tô fazendo mais rápido pra gente ganhar tempo dos versos que nós ficamos para trás. O que mais que fala? Se os mortos não ressuscitam. Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, ó, hoje vamos comer, beber, porque amanhã, ó, morre. Vamos alegrar, porque amanhã morreu. Posso fazer isso? Do jeitinho que eu tô ouvindo. Ó, então, agora, ó, come, bebe, que amanhã, outro dia, né, ó, amanhã também, tá? Que amanhã, ó, morreremos. Ó, pronto, sinalização simplesinha.
Depois você faz melhor do que isso e compartilha com a gente pra gente aprender também. 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu posso, ó, não vos enganeis. Então eu posso fazer, ó. O que eu posso fazer agora? Presta atenção. Posso fazer, ó. Então cuidado. Presta atenção. Por quê? Que esse povo de Éfeso aqui tava as bestas férias, porque conversas erradas. Ó, vocês ali, ó, conversas erradas, ouvir, agregar. O que é bons costumes? O bom caráter, né, irmã? Bom caráter. Então, aqui eu posso levar somente o positivo e o negativo. Então, ó, vocês aí, ó, cuidado, presta atenção. Posso fazer assim, ó, se grupo, outros, anunciar errado e vocês aceitar, então, o que é o mal, o bom caráter? Ó, trago para você mesmo, ó. Irmã Liz, se eu colocar esse grupo aqui errado, vocês copiar? Também. Isso. E aí, porque daí terá prejuízo. Então, ao invés de fazer o prejuízo, eu faço aqui, ó. Negatividade para mim. Foi uma possibilidade, ó. O grupo de pessoas que tá errado, ó, anunciando para vocês aí, ó, copiar, ó. Negativo, vai corromper o seu bom costume aí. Eu coloquei esse daí. Coloquei atenção, vocês aí, ó, cuidado. Esse grupo aí, ó, vocês copiar, ó, não pode. Isso, ó, também dá certo, ó, não pode. Só que aí você se prenderá no bom costume, então você traz, ó, você estará negativo, certo? Aqui, né? É, porque teria, gente, ó, possibilidades várias. Depois você lê o texto, você fala, nossa, eu podia ter posto isso. Mas agora no estudo não colocamos, tá bom? Vambora? Verso 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Olha nós aqui, intérpretes no Brasil, mais de 10 milhões de surdos. E qual a porcentagem de surdos que estão evangelizados para vergonha nossa? É isso que tá dizendo aí. É isso que Paulo tá dizendo aqui. É isso. Então agora vamos na linha para não sofrer. Então, ó, cuidado para que o pecado, ó, você afastar ou então evitar. Eu não sei o que você traga aí, para que não peques. Por quê? Alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Porque aí eu posso fazer. Povo é muito. Eles aqui a Deus não conhecem ainda. Ó, não conhece. Posso fazer direto na linha. Qual outra possibilidade? Eles aqui, sobre Deus, ó, não sabem nada. O que mais? Ó, inocente, gentios, também caberia, isso? Ó, eles aqui, sobre Deus, ó, não entendem, são, ó, inocentes, gentios, caberia, ó, gentios. Caberia? Ai, gente, vai aí. Por quê? Para a vergonha nossa. Porque nós aqui não evangelizamos. Mas aí afirma, tá? Evangelizar, tá? Ó, porque nós aqui não anunciamos. Ou então, para Libras, porque nós aqui não comunicamos. Pronto. Esse ficou mais bonitinho, eu acho, né? Acho que dá. Porque nós aqui não temos comunicação com eles. Não nos comunicamos. Pronto? Foi. Agora, o que vem falando para nós? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão?
Mas muitos podem pensar, muitos estão na dúvida. Poderia levar isso? Ó, muitos em dúvidas ainda. Posso fazer. Porque pessoas muito em dúvidas ainda. Posso fazer isso? Ressuscitar o corpo. Como? Eu levei uma pergunta só, tá, gente? Ó, ressuscitar o corpo aqui, como? Fiz uma pergunta só, tá? Não fiz a pergunta no ressuscita como e no corpo come, porque não dá, tá? Deu certo? Por favor. Ó. Eu me perdi. O início. Ó, alguém dirá, então eu não fiz a pergunta, alguém tá perguntando. Então, ó, muitos, ou eu posso fazer, ó, pessoas, multidão, tem dúvida de que ressurreição, não fiz como, deixo para depois. Que corpo? Como? Se ressuscita, que corpo? Tá? Foi, gente? Nosso último verso, finalizamos. E, se Deus quiser, nós continuaremos e terminaremos quinta-feira que vem. Ó, deu um pouquinho de atraso, porque tinham versos muito enigmáticos, mas nós precisávamos decifrar. Talvez quando você for ler aí em uma Bíblia facilitada, atualizada, traga um outro sentido. Só que cuidado também com certas Bíblias que você está estudando, porque tem Bíblia que muda totalmente o sentido verdadeiro do texto. Cuidado com o que você copia, com o que você compra, com o que você lê. Agradeço a todos vocês que estão aqui juntinhos, sempre, Deus iluminando a cada um de nós, e nós vamos seguindo dia a dia. Sigamos aí com as forças do Senhor. Deus abençoe.